Madison, a Libras é uma língua regional, ou seja, cada estado do Brasil tem uma Libras diferente. E outro ponto é como entender, como achar que a Libras é uma língua regional me faz ter insegurança na hora de conversar com os surdos. Pois é, né? Ah, na década de 80, 90, a Libras não era chamada de Libras, né? Se eu não me engano, o nome Libras, ele foi criado, não sei se foi em 1994, não foi, foi em 2004 que o nome Libras foi criado. Eu acho que é isso mesmo. Como uma sigla, né? Língua Brasileira de Sinais. Antes disso, a Libras era chamado, se eu não me engano, de linguagem de sinais, ou como é que era? É um nome esquisito, porque passou dois nomes. Um era mímica usado pelos surdos, alguma coisa aqui, assim. Que, se eu não me engano, a sigla era manifobra, alguma coisa esquisita assim. E depois passou a ser chamada de linguagem de sinais dos centros urbanos, alguma coisa desse tipo também. Então, o que isso significava? Significava que as pessoas que estavam buscando entender a Libras eram pessoas que estavam nos centros urbanos, ou seja, imagina a capital e aí tem as cidades da região metropolitana, ou cidades do interior, mas que são cidades do interior grandes, cidades grandes, sabe? Então, esses são centros urbanos, né? E supostamente a língua de sinais brasileira era usada só nesses centros urbanos assim, e não em todo quanto é canto do Brasil. Isso que significava esse nome. E dessa época aí, muita gente, ouvinte ou surdo, ensinava a língua de sinais. E foi passando para frente a informação de que tinham diferenças regionais muito grandes na Libras. Porém, lá onde eu coordenava esses surdos, eu conversei com muitos surdos atletas. Sim, atletas de vôlei, jogadores de futebol, voleibol e muitos outros esportes que viajavam pelo Brasil inteiro. Anos 70, anos 80, anos 90. Sim, lá tinha surdos de 18 a 73 anos de idade, né? Então, lá tinha uma surda que tinha sido Miss nas comunidades surdas, pra você ter uma ideia. Já estava de idade agora, né? E esses surdos, esses campeonatos que eles faziam, né, da Confederação Brasileira de Desportos Surdos, CBDS, né? CBDS, acho que é assim. Soletra e faz assim depois. Eles se encontravam. Então, não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, de comunicar em vídeo, não existia isso, mas eles viajavam, eles se encontravam, eles tinham, como até hoje, né, muitos surdos têm o passe livre intermunicipal, em alguns estados, ou interestadual, para viajar de ônibus, né? E isso acabou fazendo os surdos terem contato entre si. Muitos surdos saíam de determinada cidade, viajava para outra, as famílias se mudavam ou enviavam os filhos para internatos de surdos, década de 80, 90, início dos anos 2000, para estudar, porque existiam pouquíssimas escolas de surdos nessas épocas aí. Isso fazia com que o surdo ia para um outro estado, ele passava a ter contato com os surdos ali, ele voltava depois para casa, na adolescência ou como jovem já, e ele tinha contato com os surdos. Esse processo foi fazendo com que a Libras fosse deixando de ser uma língua regional e passando a ser uma língua brasileira realmente, uma língua usada em todo o canto do Brasil. Agora percebe que quando eu comecei a aprender a Libras, ela já não era regional. E a maioria das pessoas que começaram a aprender a Libras também já não era regional, porque esses eventos de surdos aí eram muito fortes mesmo, década de 70, década de 80, que foi justamente o período em que foram criadas muitas associações de surdos, que foram criadas as associações dos pais e amigos dos deficientes auditivos, chamadas de APADAS. Então, esse processo todo da época foi fazendo com que a Libras deixasse de ser algo regional
e fosse algo nacional, percebe? Então, a Libras não é regional. Ela tem variações regionais, ou seja, tem sinais que são usados em uma região que não são usados em outras? Tem. Como acontece, por exemplo, no português. Em Minas, você chama de mandioca aquela raiz que você vai lá, compra ela no mercado, cozinha e come ela, né? Aquele tubérculo. E essa mesma raiz, na Bahia, é chamada de aipim. Na Bahia não se come mandioca, se come aipim. O que na Bahia é chamado de mandioca é um tipo de mandioca que em Minas e em outros estados do sul, no Paraná, por exemplo, é chamada de mandioca braba, mandioca brava, que é uma mandioca que ela precisa de passar por um processo para se fazer a farinha dela, mas ela não pode ser comida, porque ela é venenosa, ela é tóxica para o corpo humano. Ela faz você ter diarreia, passar muito mal, enfim. Mas esse mesmo aipim chamado na Bahia, quando você vai lá no Ceará, ele já é chamado de macaxeira. A mesma coisa. O pão de sal, ele é chamado em alguns lugares de pão francês. Ele é chamado em outros lugares de bengala. Ele é chamado em outros lugares de cacetinho. O mesmo pão, entende? Agora, em qualquer lugar que você for do Brasil, se você quer se comunicar com outra pessoa ouvinte, você vai se comunicar, independente dos regionalismos. Você vai conseguir se comunicar porque você é fluente no português e a outra pessoa também. Eventualmente tem uma palavra ou outra que você não vai entender, faz parte. Mas quando você assiste um jornal na televisão, você entende tudo. Quando você vê uma novela, você entende tudo. Quando você vê um filme, você entende tudo. Quando a gente está conversando aqui, você entende tudo. Na verdade, Madison, eu faço questão de ter uma comunicação tão clara que qualquer pessoa me entenda. Ontem eu estava assistindo uma apresentação formal e que eu falei assim, gente, quanta palavra rebuscada a pessoa usa. Nossa, ela deve gastar tanta energia mental para usar essas palavras, sabe? É tão mais fácil usar uma linguagem que todo mundo vai entender. Aí eu percebi. É porque eu já estou acostumado com a comunicação e em fazer uma comunicação que todas as pessoas vão entender. Então, essa questão dos regionalismos, hoje em dia, os cursinhos de Libras ainda ficam dizendo isso. Na internet ainda ficam dizendo, não, é porque tem muita variação regional. Se você aprender a Libras de Minas Gerais, você vai para São Paulo, você não vai entender os surdos, e vice-versa e tal. Eu acho que no fundo, os cursinhos de Libras têm medo de perder aluno, sabe? Eu acho que é isso. E aí coloca esse medo nas pessoas. E aí que está o problema, porque se realmente você ficar bitolado só na sua cidade, só com os surdos dali, e você não se tornar fluente na Libras, quando você for para outro lugar, realmente você não vai conseguir se comunicar com os surdos. Porque o que você aprendeu provavelmente não foi a Libras. Você acha que aprendeu a Libras, mas não foi, entende? Você aprendeu outra forma de comunicação mais rudimentar com os surdos ali, talvez. Ou você acha que você sabe, mas não sabe. E aí você chega lá e tem barreira de comunicação. Por quê? A minha mãe tinha algum tempo que a gente estava morando em Salvador. Ela não estava tendo contato direto com a Libras, mas ela já era fluente na Libras. Ela veio para Salvador, chegou, conversou com a Raquel normalmente. Depois ela encontrou com surdos amigos nossos. Ela conversou em Libras normalmente. Todos os surdos ficaram impressionados. Ela viu que tinha regionalismo, sim. Eles viram que ela tinha algumas variações regionais, sim, mas comunicaram tudo, tudo. E não foi uma conversa de 5 minutos. Foram horas e horas. Horas e horas. Percebe? Então, quem é fluente na Libras vai conseguir se comunicar com surdos de todo canto do Brasil. Inclusive, eu e Raquel, em viagens que a gente já fez para o interior do Ceará, a gente mineiro, morando em Salvador durante um tempo, a gente foi para uma cidade do interior do Ceará, encontramos surdos lá, a gente comunicou tudo, normal. Eu com eles, Raquel também, e eles com a gente, normal, com ouvintes e surdos. Então, a Libras é a língua brasileira de sinais. E os regionalismos, eles existem? Sim, existem, como em qualquer outra língua. Porém, quem é fluente na língua consegue se comunicar com pessoas surdas de qualquer canto do Brasil. Eu e a Raquel, minha esposa, que é surda, desenvolvemos vários métodos, passo a passo, que podem te guiar no seu aprendizado da Libras. Se você quer aprender a Libras essencial, ou se você quer ir direto, não, eu quero me tornar fluente em Libras mesmo.
Os dois métodos vão te ajudar a se comunicar com os surdos. O método Libras Essencial vai te ajudar a sair do zero na sua comunicação na Libras, para você saber, em pouquíssimas semanas, se comunicar com surdos. Qualquer lugar que for que você for se comunicar, você vai ver o quão é divertido se comunicar com surdos. É muito gostoso. Se você tem pouco tempo, pode ser uma ótima forma de você começar os seus estudos da Libras também, com acompanhamento, tudo passo a passo. O método Fluente em Libras funciona também, se você está começando do zero. E ele é para as pessoas que querem realmente ter a comunicação com surdos, saber se comunicar com surdos em todos os lugares, todo quanto é tipo de situação que você quiser. É um método Fluente em Libras, e que vai te guiar a sua fluência na Libras em 8 semanas, se você quiser fazer nesse ritmo, é bem tranquilo, ou em mais tempo, você pode fazer no seu próprio ritmo também, e ele também é com acompanhamento meu, da Raquel, do nosso time da Universidade da Libras, ou mesmo os nossos programas de aprofundamento, como, por exemplo, o método Ser Intérprete, que vai te guiar do zero na área de interpretação da Libras até você se tornar intérprete de Libras, reconhecido realmente e preparado para interpretar em qualquer tipo de contexto, em qualquer tipo de situação que você vivencia aí no seu dia a dia, ou mesmo de eventuais lugares que você queira ajudar os surdos, ou mesmo trabalhar profissionalmente com surdos também. Além dos nossos programas de escrita da língua de sinais, como o método Libras Escrita Passo a Passo, onde você vai descobrir como começar do zero, não sabe nada, não sabe nem escrever nenhum sinal na Libras. E aí você vai descobrir como é que você escreve qualquer sinal, qualquer frase em Libras, ou mesmo textos completos em Libras. E nesse processo eu vou te guiar de tal forma que você vai se aprofundar em 6 níveis na Libras. São níveis que vão trazer muita clareza para você. Então, mesmo que você não saiba nada na Libras, o método Libras Escrita Passo a Passo funciona para você também. E se você já é fluente, intérprete, professor ou mesmo pesquisador da Libras, ele também vai te ajudar a se aprofundar ainda mais na Libras. Então, independente do nível que você tenha na Libras, o método Libras Escrita Passo a Passo vai te ajudar a se aprofundar ainda mais na Libras. Que é o processo que aconteceu comigo e com a Raquel. Inclusive o fato da Raquel ser surda, ela se aprofundou ainda mais na Libras, seguindo o passo a passo daquilo que é aplicado nesse método também. E para você saber sobre isso tudo, você pode acessar o nosso site universidadedalibras.com.br, ou mesmo aqui abaixo tem vários links que você pode acessar. Esses links você pode falar direto com o meu time da Universidade da Libras. E se esse conteúdo aqui fez sentido para você, se aprendeu algo novo, descobriu, trouxe mais clareza para você, aperte curtir. Se você entendeu esse conteúdo, aperte curtir e deixe aqui o seu comentário, dizendo aquilo que mais chamou a sua atenção, qual que é o seu desafio, a sua dificuldade na Libras, e também aquilo que você descobriu aqui, que você falou assim, nossa, eu gostei de ter descoberto isso que eu não sabia realmente. Se inscreve aqui no canal, vai lá, badala o sininho para você ser avisado em primeiríssima mão quando nós publicarmos novos conteúdos exclusivos aqui no nosso canal. Segue a gente lá no Instagram, @universidadedalibras.com.br, porque lá você vai poder acompanhar o dia a dia meu com a minha esposa Raquel, que é surda. A gente vai estar mais próximo, você pode fazer contato conosco também por lá. Um grande abraço, sou o Madison Barreto, cofundador da Universidade da Libras.